Um ponto fora de casa sempre é importante no Brasileirão, mas a gente tem que analisar outros pontos desse empate do Ceará de 2-2 contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. É isso, meus amigos, eu peço para você deixar logo aqui seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. E vamos nessa, vamos falar desse empate do Ceará, que olha só, o Ceará começou lá em cima, um 2-0 e a gente, menino, vai ser goleada. Vai ser um negócio impressionante, mas não foi assim, né? A gente viu que o Red Bull Bragantino cresceu na partida, descontou ainda no intervalo e no segundo tempo foi uma pressão sem tamanho, fez o 2-2 e quase que vira, se não fosse o Bruno, hein, rapaz, foi o negócio, foi pesado. Mas assim, se a gente analisar num todo, o empate é um bom resultado, não tem como negar. Uma pessoa que dizer que jogar fora de casa e conseguir um empate não é ruim, tá pensando em outra coisa. Um empate é bom, estreia, sempre tem aquele nervosismo, ansiedade, e eu acho que o empate com um pontinho trazendo para Fortaleza, ainda mais que vai jogar a próxima partida em casa contra o Grêmio, eu acho que dá sim para você considerar que foi um bom resultado. Agora, as circunstâncias da partida é que fazem você analisar em um momento que foi ruim e em outros momentos que foi bom. Porque o Ceará abriu 2-0, né? E que belo passe do Dieguinho, rapaz, que é isso? Para mim, um dos grandes nomes da partida. Dieguinho, Fernando Sobral e, claro, Pedro Raul. Jogou muita bola. Mas, enfim, assim, foi um ótimo passe do Dieguinho, né? E Pedro Raul foi lá, logo no início ali, faz 1-0. E depois, né, no escanteio cobrado pelo Mugni, o Marlon faz 2-0 ali com 24 minutos. Rapaz, eu disse, menino, pronto, tá? O negócio desandou. Mas não, só que o Ceará, rapaz, dá uma recuada. O Ceará mandava no jogo. Até os 31, 33, sei lá, assim, o Ceará mandava na partida, assim, muito bem. O time do Bragantino completamente areado, não sabia para onde é que ia, não sabia para onde é que atacava, levando bola nas costas. O Ceará ainda teve a oportunidade, poderia ter feito até o terceiro, mas acabou não aproveitando. E aí o Red Bull Bragantino percebeu isso, aí foi pra cima. Aí deu uma melhorada, principalmente jogando ali pelo lado direito, lá Quintana jogando bem, Hurtado também. Enfim, o time se aplumou, acho que entendeu como é que estava jogando o time do Ceará e conseguiu quase já fazer o gol ali antes dos 40 minutos, descontava, mas aí depois, já no finalzinho, conseguiu, antes do intervalo, conseguiu diminuir com o La Quintana, numa bela jogada lá pela esquerda, que o Sacha cabeceou e o Bruno Ferreira fez uma defesaça, mas o La Quintana acabou diminuindo. Vai pro intervalo, né, e você imagina, inclusive, o Ceará demorou mais do que o normal, né, o Bragantino voltou numa boa, mas o Ceará demorou, precisou a quarta árbitra ir lá chamar o Ceará. Mas enfim, o Ceará voltou. E assim, no segundo tempo, o Ceará teve, eu acho que, duas chances só, praticamente. Duas chances. Uma com o Pedro Raul, que bela defesa, né, do Cleiton, porque ele defende com os pés. Ali estava 2-1 ainda. E tem um lance que o Rômulo, que ele podia... Pô, ele tinha três opções. Um era dar o corte para tentar chutar de esquerda, o outro era servir o Pedro Raul por dentro, ou a outra era tentar dar o drible para tocar depois pro Pedro Raul. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, tocou lá na frente, o Pedro Raul acabou perdendo a oportunidade, a bola foi praticamente pro goleiro, pro zagueiro, e aí perdeu. Aliás, o Rômulo não entrou bem, né? Incrível. Na verdade, as substituições feitas pelo Condé, eu acho que praticamente não ajudaram o time. O time foi muito bem no primeiro tempo, pelo menos até os 30, 35, depois sentiu. No segundo tempo veio o abafa da equipe do Red Bull Bragantino, e aí precisava fazer mudanças. Ele colocou o Ailton e colocou o Lourenço. Ele tira o Mugni, que eu acho que é para dar, porque o Mugni ele avançava um pouco mais, mas você perdeu um pouco o setor de criação, né? Mas coloca o Lourenço, que é muito bom, tira o Fernandinho e coloca o Ailton. O time tem uma saída ou outra ali, mas não acerta aquele último passe, fica faltando aquele último passe, tem até um pouco a posse de bola, vai saindo, mas não consegue. E as mudanças que o Bragantino faz, o Fernando Seabra faz o time dar uma melhorada, né? O time vai crescendo, vai melhorando, e o Ceará não consegue se conter, né? E aí, eu acho que aí a mudança foi quando o Condé tirou o Sobral e o Galeano. Aí o time eu acho que caiu bastante. Aí o time caiu, o time não conseguiu entrar, porque a entrada do Rafael Ramos e do Rômulo, o time não conseguiu. Acho que o Rafael Ramos ali para dobrar junto com o Fabiano, porque o John estava ganhando todas praticamente, estava muito bem o John. E o Juninho Capixaba caindo lá pela esquerda.
E aí ele bota o Rafael Ramos, mas não resolve, não adianta, a pressão segue, continua também pelo lado esquerdo, pelo lado direito do Ceará, e vai lá pelo lado direito também, pelo lado esquerdo do Ceará, eles ficam mudando. E o Rômulo não consegue acertar nada, não dá nada certo, e vai uma pressão, Bruno defende, chute de fora da área, teve um gol que foi anulado, mas anulado corretamente pelo VAR. Não tinha... O primeiro bandeirinha daí acertou, né, levantando a bandeira, e depois o VAR confirmou que realmente estava impedido. Então assim, o Ceará padeceu demais no segundo tempo, recuou demais, desculpa. E o Marlon até fala isso no final da partida, na entrevista pós-jogo lá pro Premier, que o time recuou demais, mas o time se dedicou, é verdade e tal, mas é como eu disse, você pode analisar de duas formas. Eu acho que um ponto fora de casa é excelente, a pressão que o Bragantino exerceu, as substituições que o Conde fez, acabaram não ajudando de jeito nenhum o Ceará, e com isso a pressão foi natural. Então eu acho que o resultado foi bom. Ponto fora de casa para mim já é bom. E as circunstâncias da partida já estavam maltratando o Ceará. Agora, poderia ter sido melhor? Poderia, se as substituições tivessem funcionado. Acho que se o Romulo... Eu não sei se a melhor opção for o Romulo. Acho que se ele pudesse ter colocado outro jogador, talvez tivesse melhorado. O Martins, o Matheus Araújo. Eu acho que poderia ter ajudado um pouco mais o Ceará. Mas não deu certo e aí recuou demais o Ceará. E a pressão foi muito grande da equipe do Bragantino, que acabou conseguindo o gol. Parecia ser até questão de tempo o gol do Bragantino, porque o Ceará não conseguia sair. Como eu disse, praticamente só teve um contra-ataque que deu certo, que foi com o Pedro Raul, que é uma bela jogada, um belo passe, né, do Fernando Sobral, e aí o Pedro Raul acabou chutando de canhota em defesa do goleiro do Bragantino. Mas assim, no mais, foi muito pouco para o Ceará para o segundo tempo. Eu acho que, assim como eu falo, na estreia, às vezes um nervosismo, tem uma ansiedade, houve uns exageros de algum passe, poderia ter tocado um pouco mais a bola, circulado, como foi até os 30 minutos do primeiro tempo. Mas o Ceará eu acho que acabou vacilando e aí você deu empate. E quase que o Bragantino vira, meu amigo. Se não é o Bruno Ferreira, que o goleiraço, né? O Bruno, cara. O Bruno é um grande goleiro, fez belas defesas. Ele fez pelo menos umas 3, 4 defesas que ajudaram demais o Ceará a manter esse empate. E a última, sem dúvida alguma, cabeçada no contrapé, ele volta e defende. Então, assim, eu acho que o time fez uma boa partida até os 30 minutos, depois recuou demais. Mas a gente tem que ressaltar que alguns jogadores... Primeiro, Fabiano, o lateral direito para jogar. Eu gosto muito do Fabiano, cara. Muito mesmo, é muito bom jogador, o Fabiano. Gostei do setor defensivo do Ceará. Não é, e segurou até quando pôde. Segurou até quanto pôde demais. E eu acho que o erro... Não vou dizer erro, né? Foi mais na insistência, na base do abafa, né? O time estava saindo, errou a linha de impedimento ali e aí acabou dando certo um cruzamento lá na área em diagonal e o Eric Ramírez acabou fazendo o gol aos 45 do segundo tempo. E a cabeçada do Sacha no finalzinho. Então, assim, eu gostei, eu acho que o miolo de zaga, até onde suportou, deu certo. O gol não foi culpa deles, pelo contrário. Acho que não teve nada a ver nem com o Marlon, nem com o William Machado. O Marlon, inclusive, fez um gol. Acho que o Matheus Bahia segurou um pouco demais, pouco ataca. Poderia ter atacado um pouco mais, geralmente a orientação ali, mas o gol foi lá do lado dele. No meio de campo, Dieguinho, um monstro, jogou muita bola, assim como o Fernando Sobral. O Mugni, enquanto apareceu, até os 30 minutos também foi um dos destaques, mas depois realmente desapareceu e por isso a substituição. O Fernandinho, acho que precisa de mais um pouco. Eu acho que o Fernandinho tem lampejos, né? Tem uma partida excelente, faz um golaço, depois desaparece. O Galeano, muito voluntarioso, com muita vontade, com muita força e tal, mas poderia ter jogado um pouquinho melhor. Acho que ficaram devendo os dois atacantes de lado do Ceará, mas, como eu disse, voluntarioso demais. O Fernandinho acho que poderia ser um pouquinho melhor. E o Pedro Raul, que fez o gol, teve as melhores oportunidades. Se a bola chega um pouco mais nele, eu acho que ele teria mais oportunidade também de poder até fazer mais um gol. Então, assim, o Pedro Raul é um negócio surreal, né? São 7 partidas pelo Ceará, 6 gols e 1 assistência. É um cara que tá num nível acima de qualquer coisa. Pai, tá demais o Pedro Raul mesmo. É um negócio assim incrível. Se isso é num time do eixo, viu? Vala minha Nossa Senhora, um jogador em 7 partidas fazer 6 gols e dar uma assistência.
Enfim, ele fez gol na estreia no Campeonato Cearense, ele na estreia dele, fez gol na estreia na Copa do Brasil, fez gol na estreia na Copa do Nordeste, fez gol na final do Campeonato Cearense, o gol do título do Campeonato Cearense é dele, e agora na estreia do Ceará faz gol também, o primeiro gol do Ceará. Então assim, o cara tá com tudo, né, meus amigos? Não tem o que questionar. Assim, ó, acho que foi bom, acho que o Léo Condé, as substituições... Eu não vou culpar o Condé, eu acho que eu vou culpar o Joel. Ele fez a substituição pensando no que poderia ter sido. Por exemplo, do Rômulo. Se o Rômulo tivesse jogado bem, tinha ajudado o Ceará, mas o Rômulo jogou muito mal, né? Talvez se tivesse botado o Matheus Araújo, que faz a mesma função, poderia ter dado certo, mas eu acho que o Rômulo não foi bem. E assim, o Ailon poderia ter puxado um pouco mais, a entrada do Rafael Ramos para dobrar, não sei se foi a melhor opção. Talvez tivesse um volante a mais ali, eu pudesse ter colocado até o Marcos Vitor para fazer uma linha de 3 e adiantado um pouco o Fabiano, mas aí é na hora, né, do calor ali, você tenta ajustar alguma coisa, então não dá para você culpar o Léo Condé por uma estratégia que ele poderia ter feito ou não, mas que acabou ajudando o time do Bragantino, que não conseguiu impedir o Bragantino de conseguir o empate e ajudou o Bragantino, na verdade, lá pelo outro lado a conseguir fazer o gol. Acontece, como eu disse, eu acho que o mais importante é sair de casa, sair fora de casa com um resultado positivo, e isso ajuda demais o Ceará, porque o próximo jogo é contra o Grêmio em casa, na Arena Castelão, 18h30. Então, com o apoio da torcida, o Ceará que não perde em casa há não sei quantos jogos. Eu nem me lembro a última vez que o Ceará perdeu. O Ceará está muito bem, mais de 21 jogos que não perde na capital, 22 jogos, então tem tudo para conseguir fazer uma grande partida e, obviamente, conseguir os 3 pontos. Mas antes de eu encerrar o vídeo, deixa eu dar uma dica para você. Se você vai viajar e está pensando em comprar uma mala, não faça isso, alugue a mala. É isso mesmo, alugue a sua mala de viagem na Lockbag, porque você lá na Lockbag você encontra a mala ideal para sua viagem do tamanho que você quer. Alugue em 3 vezes sem juro, sem precisar sair de casa. Isso mesmo. Acesse aí, ó, lockbag.com.br e veja como é fácil, rápido e seguro alugar a mala da sua viagem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Lockbag para você clicar e alugar a mala da sua viagem. É isso, meus amigos. Então, só lembrando, o Ceará volta agora aqui para a capital cearense. Volta, descansa amanhã, depois de reapresentação na quarta-feira. Treina quarta, quinta, sexta e sábado, 6h30, na Arena Castelão contra o Grêmio. E aí sim, buscando um resultado, a primeira vitória no segundo jogo, que seria de grande valia mesmo, para o Ceará seguir firme aí nessa luta aqui no Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Grande abraço para você. Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então deixa seu joinha, deixa seu like, deixa sua curtida, que ajuda demais e fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você puder compartilhar, se inscrever aqui no canal, aí é que você vai me ajudar. E não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. É isso, gente. Até a próxima.